No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre a síndrome da normalidade. Ainda nos primeiros meses da pandemia era comum ouvir o discurso do novo normal. Após um ano nesse cenário, o novo normal não chegou. Comércios abertos, aulas presenciais, lotação no transporte público forçam uma normalidade pré-pandemia inexistente no país. Para refletir sobre a questão, nós vamos conversar com Paulo Bier, que é psicanalista, doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo. Ele é membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise e da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos. A Fraia Fraser, professora de Sociologia da Cidade, do Espaço e da Vida Cotidiana da Universidade de São Paulo, e coordenadora local na USP, do Centro Global e Métodos Espaciais para a Sustentabilidade Urbana da Universidade Técnica de Berlim. Você vai conferir as notícias do mundo com a Mônica Freire, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves, e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fraia. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Nós não tivemos oportunidade de conversar antes, Frank, mas eu queria que você desse o destaque desse nosso programa, desta quinta-feira. O que mais importante está acontecendo na semana, segundo a tua visão? Olha, Joel, tá difícil, né, a gente tentar destacar alguma coisa positiva. Eu acho que o Brasil ainda continua nesse furacão que está a pandemia, e eu acho que o que é positivo é que a vacinação, nem que seja lenta, ela caminha, ela avança. Eu acho que esse é o aspecto positivo que a gente tem para destacar nesta semana. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia, Fraia. Agradeço muito o convite. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente hoje. A síndrome da normalidade que nós estamos vivendo atualmente é um indicador de que nós caminhamos para algum transtorno psicológico? Olha, eu acho que a gente sempre tem que tentar entender essa questão da normalidade como uma via de mão dupla, né? Quer dizer, por um lado, existe, né, isso é bastante claro, quer dizer, existe um certo conforto que a gente sente quando a gente se sente dentro da normalidade, né? Por outro lado, existe uma coisa que é a normalidade, muitas vezes ela vem como uma espécie de demanda de resiliência ou mesmo de resignação com a situação que está acontecendo, né? Então, quer dizer, de um lado tem algo que é confortante, do outro lado tem algo que é muito aprisionador, né, nessa ideia de normalidade. E eu acho que isso é essencial para a gente poder pensar o que está acontecendo hoje em dia. Né? Quer dizer, quando a gente falava muito, né, do tal do novo normal e tudo mais, quer dizer, na verdade a gente estava falando de uma série de coisas muito diferentes entre si. Né? Quer dizer, se a gente toma a ideia de que a gente vai usar máscara, que a gente ia começar a usar máscara, que a gente vai continuar usando máscara por ainda muito tempo, e isso vai fazer parte da nossa normalidade, né? Isso quer dizer uma coisa. Se a gente pega, por exemplo, as novas relações de trabalho que vão se constituindo, com um trabalho com cada vez menos limites, com tempo estendido, com menos descanso, né? Quer dizer, que é algo que já, de alguma maneira já estava acontecendo, mas que se intensificou muito, né, com o home office, com o trabalho online. A gente está falando de uma outra ordem de acontecimentos e que, de alguma maneira, existe toda uma pressão para colocar isso dentro de uma ideia de normalidade. Né? E acho que esses dois exemplos são interessantes porque, por um lado, um deles mostra, né, uma dimensão de cuidado com nós e com os outros, né? E, por outro lado, isso, né, do outro lado, mostra uma dimensão de algo que causa muito sofrimento. Né? Quer dizer, que efetivamente está deixando a gente meio maluco, está deixando a gente muito angustiado, está deixando, com certeza, a gente exausto. Né? Então, eu acho que... Diante desse quadro, antes de ouvir o que você acha, diante desse quadro, o que é ser normal em plena pandemia?
Olha, eu acho que ser normal é um pouquinho disso tudo, né? Quer dizer, eu acho que é absolutamente normal que a gente se sinta exausto no que está acontecendo, diante do que está acontecendo. É absolutamente normal que a gente se sinta muito angustiado com o que está acontecendo, né? É absolutamente normal que a gente se sinta também indignado com o que está acontecendo, acho que principalmente no nosso país, né? E eu acho que é importante, né? E aqui eu digo, eu estou usando essa ideia de normalidade num sentido bastante específico, que é que a gente não tome isso enquanto patologias, né? Quer dizer, que a gente não tome isso enquanto algo inesperado ou algo que não deveria estar acontecendo, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento de uma indeterminação extrema e é muito importante que a gente possa lidar com essa indeterminação enquanto tal, né, e não silenciá-la ou achar que tem alguma coisa de errado com a gente estar experienciando todas essas coisas que não são muito agradáveis, né? Fraia, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fraia, como é que é viver esse momento, dizer que é normal? Porque às vezes quando você inicia um contato com alguém, com um amigo, das suas relações, dos seus afetos, você fala, tá tudo bem. Não tá tudo bem no país, não tá tudo bem para nós. Como é que é viver nisso, Fraia? E procurar, digamos, uma síndrome de normalidade para dar sentido à vida nesse momento? Bom dia a todos aqui. Enfim, é um prazer participar de novo de uma conversa com o Joel. Prazer conhecer o Paulo, o Franklin. Então, do ponto de vista das ciências sociais, né, a noção de normal, né, ela é em si uma construção, quer dizer, depende muito da sociedade em que você está. E aí e não só de uma sociedade, mas dentro da sociedade, vários grupos têm suas concepções do que seja normal. O problema, que é o que está, a meu ver, muito claro no caso do nosso país, é que um país que é profundamente desigual, socialmente muito desigual, né, culturalmente também muito diverso, e que está, enfim, imerso nessa crise política e econômica em que a gente se encontra, é como se a noção de normalidade está em disputa o tempo todo. Então, a gente, quase que assim, cada um tem a sua. Eu acho que isso é que é o mais desesperador. Eu acho que aí talvez o Paulo possa até colaborar com a reflexão. A polarização que existe no país é responsável por isso? Oi? A polarização que existe no país é responsável por isso? Eu acho que isso contribui bastante, né? Porque na prática o que acontece é que você não tem... Quer dizer, por que o papel, por exemplo, a meu ver, de uma liderança, né? Numa crise dessa monta que a gente está vendo no planeta, por que lideranças são tão cruciais? Porque elas dão exemplos. Elas dão, inclusive, exemplos de normalidade, quer dizer, no sentido assim, elas propõem uma noção de normalidade, dizendo, vai por aqui, que você vai seguro, eu seguro a tua onda, né? E a gente aqui vive não apenas o vírus forçou a todos nós a buscar, né, um pouco essa tua pergunta, né, como se vive, né? Todo mundo, à sua maneira, está tentando ver como vive com esse vírus, né? Aqui não é só o vírus, né? Porque tudo que envolve o vírus, né, uma imensa construção coletiva não só que a gente está vendo aí o dia inteiro, desinformação e tal, mas agora, para pensar no nosso tema especificamente, eu acho que por trás disso se esconde uma infindável batalha em torno de noções de normalidade e a população no mundo do dia a dia, no senso comum, tem que ficar vendo como consegue dar sentido a isso, né? Então, é muito atordoante, quer dizer, já não é só atordoante você ter que fazer frente, fisicamente, inclusive, né, ao vírus, aos problemas, por exemplo, tem muita gente com fome nesse país, tem gente que não está podendo, nem que queira, não pode se dar o luxo de ficar em casa, etc. Então, essas são as... Agora, se você... Quer dizer, isso tudo olha só, já tem aqui, no mínimo, dessa frase que eu disse, que você tem o vírus, enfim, as medidas sanitárias, as necessidades de trabalho e enfim, em função da desigualdade social, você já tem no mínimo 3 noções de normalidade aqui, para ser bem simplista. E é outro aspecto, né, Fraia? É um outro aspecto, o negacionismo, né, estimulado pelo governo federal.
Então eu hoje, se tem uma coisa que eu estou convencida, né, é de que parece até um clichê, né, das ciências sociais, a liderança é muito importante e tal, a gente está vivendo isso na própria pele, né, porque se em países que têm uma liderança que assume uma linha muito clara desde o início, estou aqui usando muito o exemplo, eu posso pensar aqui no exemplo alemão, em que a gente, né, em que a primeira-ministra, Angela Merkel, ela tem tido uma conduta assim marcada pela racionalidade científica do começo ao fim. E ela está passando mal aos bocados na Alemanha. E quando ela erra, ela assume o erro e conversa com a população. Uma escolaridade tão grande, etc, etc. Quer dizer, se isso já é difícil, né? Ela seguindo uma linha assim, não olha para o lado. Imagina quando você não tem isso, né? Fica muito mais difícil você, quer dizer, no fundo, meu argumento aqui é um pouco isso, quer dizer, a normalidade, na verdade, a gente não tem, a gente tem normalidades, quer dizer, em disputa o tempo todo. Ou seja, não tem nem a proposta. E a ideia, acho que aí o Paulo também pode nos contribuir, quer dizer, a ideia de um normal, né, isso ele estava falando agora há pouco, é fundamental até para o equilíbrio psíquico, quer dizer, você tem que, de alguma forma, imaginar que tem alguma, né, independentemente do que seja o conteúdo desse normal. Só que o problema é que, e quando você, assim, se acorda de manhã e nada é isso ao longo do dia? Tudo muda. É isso que eu ia perguntar para você, Paulo. A Fraia já adiantou um pouco. Quando o país está órfão, né? Nós somos um país órfão. Nós não temos uma liderança que agrega a sociedade, os vários grupos dessa sociedade. Pelo contrário, né? Ele faz questão de dividir. Que consequências psicológicas traz isso para a população? Olha, eu acho que a resposta mais direta disso isso traz uma sensação de desamparo extrema. Né? Eu acho que aproveitando isso que a Fraia trouxe, né, dessa ideia que a normalidade é sempre uma construção e que isso varia de grupo para grupo, né? Quer dizer, existe um lado, né, que é muito salientado na psicanálise ou em outras formas disso que a gente chama de psicologias críticas, né, que é justamente a necessidade de que a gente possa não seguir a normalidade totalmente. Né? Isso é importante sempre de lembrar isso de um lado. Mas, por outro lado, a ideia de normalidade, ela remete a algo que é muito importante, que é a construção de uma coletividade. Né? Quer dizer, a normalidade, de alguma maneira, ela expressa isso, né? Quer dizer, ela expressa um tipo de laço, de relação com os outros, e que justamente tem um efeito direto nisso que eu estou falando do desamparo. Né? Quer dizer, então, o que acontece quando a gente se vê numa situação, né, em que existem, não são só, digamos, posturas conflitantes em relação a possíveis lideranças, mas a gente tem tentativas, né, de destruição de um dos lados, né, dos dois lados, né, enfim. Então, quer dizer, você tem justamente um desmantelamento disso que a gente pode pensar enquanto essa coletividade, né, e que isso traz efeitos de angústia, de desamparo, né, de solidão, de tristeza, né, quer dizer, que é tudo que a gente tem visto por aí, né, quer dizer, eu acho que, e aí é muito curioso, né, quer dizer, você pega, por exemplo, um dos trabalhos que eu coordeno, né, no NET, no Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos, é um trabalho, a gente atende o pessoal lá de Altamira, no Pará. Né, quer dizer, e que é uma comunidade que, enfim, sofreu muito justamente com mudanças abruptas em relação à coletividade deles, por causa da transposição do Rio São Francisco e tudo mais, mas que ainda assim tem um lugar, né, na coletividade que é muito diferente, por exemplo, do que acontece em São Paulo. E isso está sendo, né, drasticamente impactado com a pandemia. Né? Então, fica muito claro o efeito de desamparo, de tristeza, e, né, quer dizer, essa situação na qual os sujeitos parece que não sabem exatamente o que fazer, nem como mais entender o mundo. Né? Quer dizer, essa ideia de partilhar os sentidos é algo muito importante, que parece que é algo que a gente ainda não conseguiu reconstruir enquanto sociedade no Brasil. Isso em relação ao aspecto do espaço público. A Fraia quer fazer um comentário? Não, eu ia falar, porque do ponto de vista de uma sociologia da vida cotidiana, né, isso que o Paulo está trazendo aqui, sobre essa normalidade, né, esse desamparo em função da dificuldade da construção de uma normalidade,
né? É que a normalidade, né, pelo menos do ponto de vista das ciências sociais, quer dizer, dessa sociologia da vida cotidiana, o que a gente pode chamar de normal ou não normal, enfim, essas definições estão sempre em disputa e tal, né? Mas, enfim, elas começam a ser minimamente possíveis de se difundirem e, como ele disse, de serem compartilhadas, quer dizer, se transformarem num senso comum e, portanto, isso é normal, isso não é normal, né? Você precisa de gente que compartilha esses sentidos. E esse compartilhamento ele é muito dependente de rotina, de atos rotineiros, quer dizer, de repetições, né? E a gente está vivendo um momento nesse país em que não tem como repetir. Eu gosto de brincar, vou dar agora um curso na USP de Sociologias do Cotidiano. Eu falei, gente, esse ano o curso de Sociologias do Cotidiano vai ser sobre a utopia do cotidiano. Quer dizer, o dia que a gente conseguir ter um cotidiano de novo, como vai ser? Né? Por quê? Porque ele implicaria essa possibilidade de você repetir ações, saber que você faz de manhã, à tarde, à noite, tudo tem, entre aspas, sentido. E aí, né, só meio que amarrando com vocês dois, o papel, porque para isso ser possível, quem tem um papel fundamental são as instituições, justamente, né? Que essa ideia do desamparo que o Paulo trouxe tem muito a ver com isso, quer dizer, você não tem a quem recorrer. E a quem se recorre? Às instituições. Então, família é uma instituição, está sendo destroçada com essa história da pandemia. Certo? As pessoas têm medo de perder seus entes queridos, as pessoas têm medo de morrer, né? E aí a gente pode, a partir da família, você pode pegar outras. A escola, que está em ameaça constante né, desintegração pelo fato de ela não conseguir se realizar efetivamente, né, via home office e tal. E aí a gente começa, a gente vai chegar lá na presidência da República, passando pelos 3 poderes, né? E aí por esse processo de desmantelamento, que não é de hoje. A Fraia levantou um aspecto importante, Paulo, que é a repetição, né? O seu cotidiano, a sua rotina do dia a dia. E há outro aspecto também, a importância de tocar e ser tocado, como ficam os afetos. Mas eu quero repercutir com você isso, depois de ouvirmos a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria mais de 100 milhões de crianças sem poder aprender a ler e escrever por causa da pandemia. A Mônica Grayle, direto de Nova York, tem as informações. A crise global de Covid-19 impediu que 100 milhões de crianças a mais aprendessem a ler no último ano letivo. Com a medida de prevenção da pandemia e fechamentos de escolas, o número total de alunos nessa condição foi de 584 milhões no mundo em 2020. Um aumento de mais de 20% que ameaça ganhos das últimas 2 décadas feitos na educação. Um estudo do Banco Mundial revela que mais de 7 em cada 10 alunos latino-americanos e caribenhos no ensino fundamental, por exemplo, não conseguem compreender um texto de grau de dificuldade moderada. Nesta segunda-feira, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, está reunindo ministros da educação de todo o mundo para debater a crise. Os dados constam de um estudo da Unesco sobre o desempenho acadêmico das crianças durante a pandemia. Os ministros devem analisar 3 pontos preocupantes para a agenda de políticas educativas: a reabertura de escolas e apoio aos professores, a mitigação das perdas no ensino e o êxodo de alunos e a aceleração da transformação digital. Participam do encontro a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o chefe da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus. Durante a pandemia, o ensino escolar foi interrompido em média 25 semanas por causa de fechamentos totais ou parciais, e a região mais afetada foi a América Latina e o Caribe. Ao todo, são 114 milhões de alunos latino-americanos e caribenhos prejudicados pelos colégios totalmente fechados. Apenas 7 países nessa região reabriram inteiramente os seus estabelecimentos de ensino. A Unesco afirma que o retorno aos níveis antes da pandemia vai levar 1 ano para acontecer. E a expectativa de recuperação, caso haja esforços excepcionais, deve ser somente para 2024. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre a síndrome de normalidade do Brasil.
com Paulo Bier, psicanalista e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Freya Fraser, socióloga e professora da Universidade de São Paulo. Frank Valverde, esses dados sobre a educação são terríveis, né? Lembrando um pouco que a Freya acabou de falar no bloco anterior, a repetição. Imagine o impacto psicológico na mente dessas crianças e adolescentes que não puderam frequentar a escola. Frank. É verdade, Joel. Acho que o momento que nós estamos vivendo ainda vai repercutir durante muitos e muitos anos. Essa situação, ela não se resolverá em 1 ou 2 anos, não. Acho que ela vai marcar uma geração. Acho que aliás, não uma geração, todas as gerações. Acho que todo mundo que está vivendo esse momento de pandemia, com certeza ficará marcado nos seus próximos anos, até o fim da sua vida, né? Não há como esquecer esse momento que nós estamos vivendo. É um momento impactante, é uma guerra, a pessoa fala em guerra, mas é praticamente isso, é uma guerra com um inimigo invisível, que está devastando todos os países, né, indistintamente, todos os estamentos sociais, e realmente essa questão da educação também é mais uma das vítimas nessa situação toda de pandemia. E, Joel, quem nos acompanha pelos programas aqui na Rádio Brasil Atual e também pelas redes sociais, pode também entrar em contato conosco diretamente através do nosso número de WhatsApp. Lá pode fazer sugestões de pautas, suas críticas, enfim, falar o que acha dos programas. Nós temos esse canal aberto e o número do nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, é o 988512317. Vou repetir, prefixo 11, 988512317. Aí o nosso canal aberto com todos e todas para receber as suas sugestões e sugestões de pautas e críticas. E eu queria colocar uma questão, tanto para o Paulo como para a Freya discutirem, né? No Brasil, ultimamente, tem se falado muito sobre o negacionismo, né? Fulano é negacionista, o governo é negacionista, isso e aquilo. Eu coloco aqui a seguinte questão: o negacionismo, de uma certa forma, o que relações nós podemos fazer entre o negacionismo e essa síndrome de normalidade, né? O negar, de uma certa forma, é um tipo de normalidade. Não aconteceu nada, não está acontecendo nada, quando, na verdade, não é construir, né, digamos, uma nova realidade. É esse normal que nós temos que construir, né? Enfim. Não, o negacionismo diz, não acontece nada, que é, inclusive, o que tem levado o Brasil para números impressionantes, batendo negativos possíveis. Eu gostaria que tanto o Paulo como a Freya discutissem essa questão do negacionismo e a síndrome de normalidade. Paulo. Bom, eu acho que, Franklin, obrigado, eu acho que é um tema efetivamente muito interessante, né, e muito urgente, né? Eu acho que, do ponto de vista da psicanálise, tem algo que é central para a gente pensar o negacionismo, que é o seguinte: sempre quando a gente pensa numa negação, né, ou mais do que isso, se a gente dá um passo a mais, né, quer dizer, se a gente pensa naquilo que a Freya levantou há pouco tempo, né, sobre esse enfraquecimento das instituições nas quais a gente poderia se apoiar, né, e aí eu adicionaria a essas instituições uma que eu acho que é central, que é a ciência, né, quer dizer, a ciência ocupa, né, ou pelo menos ocupava para a maior parte das pessoas esse lugar de uma referência, e ela funciona efetivamente enquanto uma instituição nesse sentido, né? Quer dizer, quando a gente perde isso, né, ou quando essas instituições elas começam a ser colocadas em questão, a gente tem uma produção de angústia muito forte. Quer dizer, existe um correlato afetivo que precisa ser sempre considerado, né? E aí a questão entra justamente em como que a gente pode ou não lidar com todo esse afeto, né, que é produzido, né? Você pega, por exemplo, no caso da ciência, né, que eu acho que é um caso bastante claro em relação a isso, né? Quer dizer, você pode pensar, né, quer dizer, que, bom, é muito importante que a gente possa questionar a ciência, né? É evidente, né? Quer dizer, isso faz parte do próprio funcionamento da ciência, né? Quer dizer, a ciência ela tem a sua força justamente na possibilidade de que ela possa ser questionada, né? A questão é, bom, mas esses questionamentos, eles são feitos de uma maneira justamente para que a ciência continue funcionando e não para que ela pare de funcionar, né? Tem que ser questionado em bases científicas, né?
Exato, quer dizer, dentro de acordos metodológicos, de acordos epistemológicos, quer dizer, de acordo com os efeitos que a gente vê a ciência ter no mundo, né? Quer dizer, acho que tem uma série de coisas que se reúnem nesse processo, né? A partir do momento em que um tipo de negação da ciência consegue, né, começa a ter uma entrada, e aí acho que tem uma série de fatores que fazem parte disso, né? As redes sociais, as tecnologias são isso, a ascensão, né, acho que de pensamentos autoritários, tem um mecanismo que é muito comum, né, que a gente vê no Trump, a gente vê no Bolsonaro, a gente vê que foi parte do Brexit, por exemplo, que é de fazer uma negação, né, sobre algo que era de fato discutível, né, e juntar essa primeira negação com uma segunda negação geral, né, quer dizer, bom, se isso aqui é discutível, então tá tudo errado, né, quer dizer, esse passo, né, de algo muito particular para o geral, né, e para a instituição em si, né, quer dizer, eu acho que nisso tem um processo afetivo que é muito complexo e que é muito intenso, né? E que aí isso pode produzir tanto uma resposta, que seria uma resposta muito interessante, quer dizer, de você ver, pelo menos, bom, eu nunca vi, por exemplo, colunas de cientistas tendo tanto destaque nos jornais como elas têm hoje em dia, né? Quer dizer, a gente tem hoje em dia um interesse, pelo menos de uma parte da população, pela ciência, enquanto método, enquanto processo, enquanto instituição, não só enquanto normas, né? Quer dizer, isso é científico, então a gente tem que fazer. Isso tem a sua importância também, mas o que a gente vê é que tem um aprofundamento do debate em relação a isso, que é muito bom e que faz parte justamente desse tipo de questionamento, né? Por outro lado, o que a gente vê é que muitas vezes esse questionamento ele produz um afastamento de alguns sujeitos. Fala, bom, se isso é questionável, então eu não quero ter nada a ver com isso, né? Quer dizer, e aí a gente cai num tipo de negacionismo que é muito complexo, né? Quer dizer, que acho que a gente ainda não aprendeu... Que é produto da irracionalidade que tomou conta do país, né? Exato, né? Quer dizer, que é essa racionalidade de que qualquer coisa, né? Quer dizer, que pode ser questionada, né? E na ciência tudo pode ser questionado, aí que vem a complexidade, né? Bom, essa ideia de que se pode ser questionado é falso, e estão tentando mentir para você quando falam que aquilo é verdadeiro, né? Quer dizer, então existe isso que foi se formando, que foi tomando corpo, e que acho que muita gente não estava percebendo o que estava acontecendo, outras estavam percebendo e estavam deixando acontecer porque achavam que ia para um outro lado do que acabou indo, né? Quer dizer, acho que tem um monte de coisas aí em jogo, né? Mas que produz nas pessoas justamente, quer dizer, essa sensação, essa experiência de desamparo, né? E aí, quando a gente chega no desamparo, o modo como a gente lida com o desamparo pode variar muito, né? Quer dizer, e o modo como a gente lida com o desamparo vai lidar, por um lado, digamos, dos instrumentos, né, psíquicos que a gente dispõe para lidar com aquilo, né? Isso varia do momento, varia, né, de uma série de coisas, se a gente está bem, se a gente não está bem, ou quanto de sofrimento, quanto de tempo a gente tem para poder elaborar o que está acontecendo, né? Como que a gente consegue, digamos, lidar com esse afeto que, num primeiro momento, estava todo, né, direcionado para essa coisa que talvez estivesse no lugar de ideal e, de repente, não está mais lá. Então, que a gente faz com isso? A gente põe em outro lugar, né? A gente vai e investe todo esse afeto naquela pessoa que digamos, denunciou a mentira, né? Quer dizer, aí a gente tem uma vertente de falar, bom, talvez tenha um processo psicológico importante aí para a gente pensar o negacionismo, que é aquele que falou que o outro está mentindo ganha um lugar privilegiado, e depois ele fala o que ele quiser, mas ele está nesse lugar de que ele fala a verdade, né? Então, quer dizer, existe uma série de coisas que precisam ser consideradas do ponto de vista afetivo, nesse sentido, né? E que eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Quer dizer, porque quais são as nossas respostas em geral? Ou a gente bate de frente, a gente fala, não, é isso sim, a ciência está aí, ela é inquestionável, né? Quer dizer, isso tem acontecido, por exemplo, acho que essa é uma das maiores críticas que eu tenho ao governo Dória, por exemplo. Quer dizer, você entra no site do Vacina Já hoje em dia, ele fala lá, a Coronavac tem 100% de eficácia contra casos graves, né? Quer dizer, a ciência não embasa esse dado, né? E isso está errado, né? Você não pode afirmar isso, né? Quer dizer, por quê? Porque no próprio estudo, né, quer dizer, a significância estatística desse dado, ela é irrisória, não tem caso suficiente para se afirmar isso. Pode até ser que seja verdade, né? Pode ser, o que é mais provável, que seja uma taxa alta, mas não seja 100%. Mas a questão é que lugar que a gente coloca, que tipo de polarização justamente a gente está construindo quando a gente se posiciona desse jeito,
né? Quer dizer, então, se a gente bater de frente com o negacionismo nesses termos, é algo que me parece que não tem funcionado tanto, né? A questão é, bom, então, e aí... E as discussões essenciais do país são niveladas por baixo, né? Exato. Isso que é muito ruim. Agora, eu quero ouvir a Fraia a respeito da pergunta interessante do Franklin. Então, eu acho que sim, ela realmente é uma pergunta, né, que se relaciona com esse nosso tema daqui, porque o negacionismo, justamente, bom, primeiro que para mim o negacionismo, né, faz parte de um desses ismos. Quando recebe um ismo atrás é porque a gente está falando de uma ideologia, né? Porque negação por negação é um fenômeno psicológico e tal, né? Enfim, até da escala individual e tal, enfim, né? Agora, o problema é quando isso vira quando vira ideologia é complicado, porque aí a gente está falando de um conjunto de ideias que une várias pessoas, né, que começam a acreditar, não só acreditam que aquilo é verdade, né, que negar tudo que está aí é verdade, e acreditam que seja possível você fazer os outros crerem nisso. Quer dizer, aí eu lembro de um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que dizia que ideologia não é só fazer crer, mas é crer também. Então, isso é que é o complicado aqui, porque aí a gente chega na questão da normalidade, porque, no fundo, por trás dessa negação, entre aspas, né, desse bombardeio de negação de todos os princípios científicos, enfim, da realidade factual e da lógica, enfim, científica de explicação dos fenômenos, né, que nos envolvem, por trás disso se esconde o quê, no fundo? A imposição, né, na verdade, a proposta de uma nova normalidade. Quer dizer, o único problema desse pessoal, e é por isso que é muito angustiante para quem vive, né, como nós, mesmo que nós não acreditemos nisso, mas quando essa ideologia sobe ao poder, aí é o pior dos mundos, né? Por quê? Porque, na verdade, eles estão querendo impor um tipo de normalidade, só para a gente ficar nesse termo que está sendo o nosso denominador comum aqui, quer dizer, um tipo de rotina, então você pode ir para a rua, não precisa de máscara, não tem esse negócio de distanciamento social, etc, etc. Então, quer dizer, por trás disso tem o quê? A proposta de que dá para viver, entre aspas, no normal pré-pandemia. O problema é que isso se choca com o que está de fato acontecendo. As pessoas estão morrendo, os hospitais estão colapsados, etc, etc. Então, isso torna o cenário, né, absolutamente angustiante. Eu gostaria de incluir nesse conjunto de afetos mencionados pelo Paulo o medo, né? O medo é uma coisa, quer dizer, para além da sensação de solidão, do desamparo, o medo, eu me sinto, eu não sei como vocês estão, eu estou com medo, eu tenho muito medo, né? E eu acho, por isso, porque a gente não sabe o que, não dá para que a gente está num barco à deriva, né? De fato, assim, então é muito, quer dizer, é isso, né? Vários jornalistas têm utilizado a imagem do Titanic, né? É isso. Canal dos insensatos, né? Faz lembrar Canal dos insensatos, né? Estamos todos no mesmo barco, alguns no convés e outros no porão, mas o fato é que o barco está à deriva do mesmo jeito, né? Então, a questão do negacionismo, eu acho que isso é que torna a coisa pior, né? Porque quando ela vira política, eu acompanho muito, contrapontisticamente, né, o cenário alemão, em que o negacionismo também é forte. Você tem por que a coisa lá está tão difícil? Quer dizer, são grupos que vão né, que juntam neonazistas, antivacina, enfim, juntam uma grande quantidade de gente e estão fazendo a coisa, enfim, os números da pandemia têm aumentado, etc, etc. Muita pressão política. Quer dizer, num cenário desse, já é difícil. Agora, vocês imaginam quando... Imagina o Brasil, cheio de contrastes, né? Um país cheio de contrastes como o nosso. Quando está no
poder, né? Porque ele está no poder aqui. Aí todos esses instrumentos que o Paulo levantou, as redes sociais, porque tudo isso faz parte do pacote, né? Tem um texto muito interessante falar em psicanálise, da Vera Iacomelli na semana passada na Folha, justamente sobre essa questão, quer dizer, da negação e negacionismo, né? E na verdade, como esse uso, inclusive das tecnologias de informação, servem a esse. E tem um eco, infelizmente tem um eco, um grupo bem focado, né, da nossa sociedade. Esse grupo capta esse negacionismo e propala. As redes sociais têm sido uma ferramenta. Né? Não, e com um detalhe importante também, Joel, desculpa, eu vou te cortar aqui só porque me ocorreu agora, que eu acho que a gente também tem que levar em consideração. Isso numa sociedade como a nossa, né, que por tudo isso que o Paulo também trouxe agora há pouco, né, a questão da ciência, o problema é o seguinte, a gente está numa sociedade em que, por também os problemas de escolaridade que a gente tem, o pensamento científico, ele não consegue se difundir. E agora que essas crianças não estão nem na escola? Quer dizer, mesmo na melhor das hipóteses, né? Porque ele tem um aspecto elitista, né, também, né, esse pensamento científico. Exato. E aí é um desafio de comunicação, conversar com o homem comum nesse momento. Ele demanda um tipo enfim, de formação escolar, né? A formação científica. Então, a mídia está realmente fazendo um trabalho assim hercúleo nesse ano aqui de pandemia no Brasil, né? Porque apesar de tudo e de todas as pressões, etc., e de todas as ignorâncias também, estão aí tentando passar a mensagem minimamente, né? De como agora é muito desafiador, né? É verdade. Agora, eu vou interromper a nossa entrevista para ouvir a repórter Isabela Alves, que traz as notícias, as informações e as matérias do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas destaca que o Amazonas recebeu 3 vezes mais cloroquina do que testes para a Covid. Ainda, de acordo com a análise feita pela revista Piauí, o Ministério da Saúde enviou 7,4 milhões de comprimidos para todo o país até janeiro de 2021. Outra notícia é sobre garis que resgataram um cachorro do lixo e o animal passou a acompanhá-los no trabalho. Os garis chegaram até a confeccionar um colete especial para que o cachorro entrasse oficialmente para a equipe. E para encerrar, nós temos a notícia de uma ONG que está levando música para regiões afetadas pela guerra da Síria. Criada por Gani Mirso, um músico que nasceu na Síria e vive desde a década de 90 na Espanha, a ONG Músicos Sem Fronteiras atua para levar um pouco de leveza para um contexto marcado por atrocidades. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercesetor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Até lá. Obrigada. Muito bem, continuamos nossa entrevista. Paulo, um balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostra que 619 festas clandestinas foram encerradas em todo o estado desde 26 de fevereiro. O número corresponde a uma média de 26,9 festas fechadas por dia em meio à pandemia do Covid-19. Em um dos locais, uma boate da Zona Sul da cidade de São Paulo, que não poderia estar funcionando, pois o estado está em fase emergencial da quarentena, em apenas em serviços essenciais, né? Podem operar nesse momento. A fiscalização constatou que o estabelecimento desrespeitava medidas para conter a disseminação do coronavírus no local. Havia aglomeração de clientes, muitos deles sem máscara. Voltamos à fala final da Fraia, o negacionismo, né? Como combater isso? Olha, a última informação da Isabela Alves, o Amazonas recebeu mais cloroquina do que aparelhos respiratórios. Quer dizer, esse país está uma loucura, né? Olha, já correndo o risco de ser um pouco repetitivo, acho que com o que a gente tem falado hoje aqui no programa, né, eu acho que tem algo essencial para combater isso, que é justamente a definição de diretrizes claras, né, e que sejam socialmente partilhadas por todos, né? Mas elas não dirão, né? A gente já sabe, o dado de realidade, vamos citar Freud, que você tem estudado bastante, o dado de realidade revela que nós não teremos essas informações
não teremos uma liderança sensata para conduzir o país nesse momento de pandemia. E como fazer diante dessa ausência? Então, mas veja, eu acho que tem algo que é importante de pontuar nesse sentido, que é, quando fala, né, esse número de festas que são fechadas, para mim é muito estranho pensar que isso estava acontecendo em outubro, novembro, né, quer dizer, e o próprio governo de São Paulo, que agora está se preocupando com isso, naquele momento não estava. Né, quer dizer, ou pelo menos não estava agindo tão enfaticamente, né, quer dizer, porque aí a gente entra justamente, quer dizer, a instituição, né, principalmente o governo, ela não tem só, digamos, o poder de informar, né, o papel de informar, mas ela também tem, querendo ou não, um papel repressor nesse momento e que é importante. Né? No momento em que ela abre mão disso, de alguma maneira ela está sendo conivente com esse tipo de coisa. Né? Se a gente pega em São Paulo, existe uma mudança em relação, né, ao comportamento do governo em relação a isso, que é muito marcada, né? Principalmente por um acaso depois das eleições, né? Quer dizer, que começa a tomar medidas mais drásticas e tudo mais. Né? Então, quer dizer, a gente volta para essa questão do exemplo, da importância de ter uma liderança, e aí que eu acho que tem um ponto que é importante, quer dizer, porque a liderança colocando isso produz não só, digamos, a interrupção dessas coisas que são nocivas, mas também, digamos, um investimento muito maior na tentativa de encontrar alternativas para isso. Né? E aí eu acho que a gente cai numa coisa que a gente pode pensar em relação à educação também, em relação a uma série de outras coisas, quer dizer, tá todo mundo, né, e inclusive para a gente não só, digamos, criminalizar os indivíduos, quer dizer, tá todo mundo numa situação de desamparo, numa situação que não sabe muito bem o que fazer e sendo bombardeado com informações díspares e tendo que lidar com isso. Né? Dentro disso, né, quer dizer, a gente tem uma possibilidade, e é uma coisa que eu entendo que a gente ainda não sabe fazer, né, mas que é de lidar com esse desamparo, de lidar com essa solidão, de lidar com essa tristeza, de lidar com esse medo, né, de outras maneiras. Né? Na clínica psicanalítica a gente vê isso de maneira explícita. Por quê? Porque, olha, até o começo da pandemia, a grande maioria dos psicanalistas entendia que era absolutamente impossível fazer psicanálise online. Né? Quer dizer, olha, deu-se um jeito, né? Quer dizer, alguns já trabalhavam, mas, quer dizer, houve uma mudança. Né? Já há uma pesquisa para mensurar a qualidade dessa terapia online? Olha, se a gente for entrar nas mensurações de qualidade de terapia, a gente vai para uma seara, enfim, não precisa de uns 10 programas para discutir isso. As pessoas estão correndo, estão fragilizadas emocionalmente, então correm, né, exatamente em busca de um auxílio psicológico. A Fraia acabou de dizer no bloco anterior que tem medo. Eu tenho angústia, e provavelmente cada um de nós tem um componente aí que, né, é psicológico importante a ser resolvido. Aí eu queria colocar nossa discussão no campo pessoal, Paulo. Medo, angústia, não poder tocar o outro, não poder ser tocado, isso provoca mais medo, mais angústia. Aí vou repetir uma pergunta que eu fiz logo no início do programa. Que consequências psicológicas tem isso para nós? Nós temos uma angústia generalizada. O espaço público, nós não temos um grande líder, já ficou claro isso. Você até fez questão de dizer o seguinte, não é só no governo federal, no governo estadual também, apesar de defender a vacina, falta essa grande pessoa para nos orientar nesse momento. Bom, aí volta para o pessoal. E como nós reagimos a isso? Né? Se a gente não pode tocar, não pode ser tocado, com medo, com angústia. E aí? Quem não tem, por exemplo, a oportunidade de fazer terapia, tem recursos financeiros para fazer terapia? Bom, eu acho que... Legal. Acho que só... aproveitando esse final, né, que você trouxe, acho que tem uma coisa que aconteceu no campo da psicologia que foi muito, muito positiva, digamos, que pulularam diversos grupos oferecendo, né, escuta e tratamento psicológico para pessoas que não têm condições, né, inclusive grupos focados em profissionais da saúde para trabalhar com o SUS, grupos gerais, quer dizer, isso, e é uma coisa que continua. Então, acho que tem algo, né, que vale a pena a gente sempre frisar, que existem diversas alternativas nisso, quem está precisando, né, eu acho que vale muito a pena buscar,
né? Quer dizer, por quê? Porque a psicologia tem, isso é um problema, e a psicanálise ainda mais, um caráter elitista, né? Quer dizer, e eu acho que existem muitos grupos que estão tentando quebrar com isso, mas é um processo longo. Então, acho que eu estou aproveitando o espaço para falar, olha, existem, quem está precisando, né? Quer dizer, tem como encontrar, né? Quer dizer, acho que isso é importante. Mas, para além disso, fala. Por favor, conclui. Não, eu ia responder a primeira parte da sua pergunta, né? Quer dizer, quais são os efeitos e o que a gente pode fazer? Né? Quer dizer, os efeitos são os mais variados, né? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, dos problemas da educação, né? Quer dizer, do ponto de vista psicanalítico, isso está indissociável, é inseparável da questão afetiva. Né? Para a psicanálise, a função intelectual ela é secundária em relação, secundária no sentido, ela vem depois, né, dos processos afetivos. Né? Quer dizer, então, o aprendizado só pode ser pensado a partir de uma questão afetiva. Né? Eu vejo isso em casa duplamente. Né? A minha companheira trabalha em escola e eu tenho uma filha de 4 anos que estava na escola e parou, e voltou, e parou, né? Quer dizer, a gente vai acompanhando isso tudo, esse processo que efetivamente é muito sofrido. Né? E ao mesmo tempo, o que a gente vê, né? Quer dizer, quando tem um tipo de organização, mesmo que seja, né, em grupos pequenos, em micro e tudo mais, né? Quer dizer, como que a gente tenta resgatar essa dimensão afetiva, mesmo no distanciamento, né? E tem algo que é bom, é possível, tem perda, claro que tem perda, né? Mas não precisa ser uma perda total, né? Eu vou falar e como se reconstrói esse ser humano na pandemia? A gente tem que se reinventar. Não tem o toque, não tem isso, não tem aquilo. Nós temos uma série de perdas. Como se reconstrói esse ser humano? Eu estou com 10 minutos só. A conversa com vocês foi muito interessante, que passou rápido, que eu preciso ouvir a Praia rapidamente, para depois fazer a pergunta final para vocês. Mas como fazer isso? Praia, para você, só lembrando o nosso ouvinte, que isso aqui é um recorte, né? É um programa, a gente não traz tudo, porque os nossos entrevistados levantaram uma série de questões importantes que a gente poderia pegar aqui e ficar. O negacionismo, por exemplo, a gente contemplou muito de uma maneira interessante, mas outras coisas a respeito da afetividade, dos afetos, não foram tocados, mas a gente volta com eles num outro programa. Fraia, para você, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado na nossa conversa sobre a síndrome da normalidade? É importante o nosso ouvinte ser um parâmetro para ele, para que ele possa, digamos, construir um novo momento na sua vida, nesta pandemia e na pós-pandemia também. Para mim, o Brasil nunca viveu uma guerra, né? Guerra assim em solo nacional, né? E o Franklin falou aqui da metáfora da guerra e eu, enfim, eu que sou de família alemã e que tenho, enfim, li muito, estudei muito sobre as guerras na Europa. A gente está vivendo a nossa primeira grande guerra, né? E essa guerra, ela envolve isso, ela envolve essas perdas das pessoas não poderem se encontrar, das pessoas não poderem, enfim, enfim, essa crise imensa, né? O que é mais triste é que ela é uma guerra, quer dizer, em geral, guerras são produzidas, são nações combatendo umas às outras. E aqui, a guerra, né? Nós temos 2 guerras, no mínimo, para não dizer outras, muito mais, o vírus e os nossos governantes, que a sensação que passa é que eles estão lutando contra nós. É o povo que está sendo vítima. Estão lutando contra a razão, né? A gente está no fogo cruzado, só que isso está acontecendo dentro, né? Com isso eu não quero tirar a importância da pandemia em geral, quer dizer, eu ainda acho, né, que essa pandemia ela evidencia as contradições do capitalismo no mundo todo. Quer dizer, me impressiona até hoje como foi impossível até agora, tudo, mesmo que os países do chamado primeiro mundo, antigamente estão vivendo essas dificuldades de acesso a vacinas e tal, a meu ver, tem tudo a ver com o fato que ninguém pensou não é uma pandemia, então teriam ter sido pensadas soluções globais, quer dizer, uma cúpula da ONU sobre como assegurar vacinas para o planeta. Quer dizer, o desespero que os países estão passando agora, essa geopolítica da vacina e tal, tem a ver com isso. Então,
né, talvez assim, é meio duro quando a gente trabalha com as ciências sociais, porque para mim isso é aquilo que um sociólogo, um antropólogo francês chamado Marcel Mauss chamava de fato social total. A pandemia, ela evidencia as entranhas de como essas sociedades, a sociedade capitalista em geral, né, nesse mundo globalizado, funciona, entre aspas, e não funciona, e no nosso caso, né, evidencia as nossas contradições. Então é isso, você está dizendo, mas o que faz quando não pode abraçar, né? Pois é, o que faz? As pessoas abraçam. E aí a gente tem a pandemia, os números que a gente está tendo, certo? Então, verdade. E é isso que a gente voltaria ao negacionismo por uma outra via. Então, realmente, quando você diz fazer o quê? Cuidem-se, porque infelizmente a gente está no olho do furacão e não estou vendo ainda. Claro que tem movimentações acontecendo, né? Do ponto de vista político, mas ainda não. Eu ainda infelizmente não estou vendo que a gente chegou no alto do Everest, já está do Everest. E esse é o grande desafio para o campo progressista, neste momento, produzir uma reação. E em geral, quer dizer... Em geral. Ô, Franklin, agora eu preciso fechar, porque tem mais 5 minutos, eu preciso ouvir vocês de novo. Franklin, a Fraia trouxe uma coisa importantíssima, a crise do capitalismo, ou seja, a influência da onda neoliberal, que já há muitos anos envolve o planeta e, claro, com consequências. Isso potencializou a crise da pandemia. Para fechar o nosso programa, Franklin, numa frase... Você está sem som, Franklin. Você está sem som. Agora, vamos lá? Desculpe, João. Rapidamente, em vez de uma frase, vou dar o resultado da nossa enquete, que vai ao encontro do que a Fraia disse. Você acredita que o brasileiro perdeu a sensibilidade em relação às mortes por Covid? Sim, respondeu 85%. 85% das pessoas acham que o brasileiro está anestesiado. De uma certa forma, é um pouco o que a Fraia acabou de colocar. Para fechar sua participação, Paulo, que fenômeno é esse que está ocorrendo no nosso país? Estamos anestesiados, alienados? Que termo você, na visão do psicanalista, que se debruça sobre o nosso país e olha e fala, puxa, o que está acontecendo? Acima de tudo, a gente está desamparado, né? Quer dizer, a gente está num momento que a gente está precisando começar a reconstruir os laços sociais, nem que seja no micro, para depois poder ter alguma esperança de reconstruir um tipo de sociabilidade maior, né? Mas eu acho que a gente está sofrendo com essa fragmentação das vidas que a gente ainda não conseguiu, a gente não entendeu como reconectar de uma maneira que comporte o afeto, ainda que com distanciamento. Numa palavra só, qual é o seu maior sonho hoje? Ter esperança. Esperança. E o maior medo? O maior sonho é esperança. Descrença. O seu maior medo é descrença. Fraia, novamente, que prazer rever você. Espero que nós tenhamos acertado corretamente o seu nome. Você voltará outras vezes no nosso programa. Para finalizar, Fraia, você disse que tem medo. Mas qual é o seu maior medo hoje no nosso país? É de que essa situação se prolongue, né? O problema não tem fim. Não tem fim. Não, e é um medo da integridade física, né? Porque são várias ameaças, né? Mas com o atual estado da pandemia, diante da ameaça física. Não é? O seu maior sonho? Vacinas para todos. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço para a presença. Todas e todas, tá? Tá ok. Para todas e todos. Homens e mulheres, toda a população, inclusive lembrando a da mais vulnerável, né? Que hoje é a mais atingida pela pandemia. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Paulo Bier, psicanalista e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Fraia Fraser, socióloga e professora da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade.
e ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Amém. Até o próximo. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.